Nós, se o Senhor permitir, iremos passar algumas semanas no livro de Juízes, nos cultos da tarde. Iremos ouvir a pregação desse livro. Assim lemos a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos lhe entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na ao fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate-Arba, e feriram a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debi, e era dantes o nome de Debi Kiriate-Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar a Kiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Hormá. Tomou ainda Judá a Gaza, a Ascalon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias a um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje.
Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleã, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes, continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsaram os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, e os de Afeque, e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat lhes foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, a mão da casa de Jacó prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Até aqui então a leitura da palavra. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Ó grande Deus, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Nós cremos que esta palavra foi inspirada por Ti. Que não há uma palavra sequer que não tenha razão de estar aqui. Que toda a palavra foi escrita pelo Senhor, quando homens inspirados por Ti, sendo usados por Ti, escreveram esta palavra. Ó Deus, por isso nós pedimos que esta poderosa palavra, que é a palavra que trouxe do nada o universo, é a palavra que criou o universo, é a palavra do Senhor, que ela habite em nosso coração. Que Teu Espírito faça com que essas palavras encontrem abrigo e morada em nós. E que nós, a Tua igreja, o Teu povo, e aqueles que ouvem a Tua palavra, possam sair daqui, sendo tocados por ela, sendo iluminados pelo Teu Espírito, tendo o coração aberto, tendo os olhos abertos, e assim possam receber e aprender a Tua palavra, pelo poder e obra e ação do Teu Espírito. Nós oramos assim, Senhor, rogando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Juízes, ele abre um período de transição da história de Israel. Como nós podemos ver,
o livro de Juízes, ele vem logo após o livro de Josué. O livro de Josué, ele é o livro que relata várias conquistas de Israel. É quando Israel ele entra na terra de Canaã, e Israel começa a tomar posse da terra e conquistando a terra, destruindo os seus inimigos, os povos adversários, entrando cada vez mais na terra de Canaã e seguindo conforme a orientação de Josué para poder conquistar a terra prometida. Josué ele foi um homem escolhido por Deus, e isso já mostra logo no início do seu livro, que Deus escolheu Josué como o sucessor do grande profeta Moisés, e ele foi escolhido por Deus para liderar essa conquista, para que Josué pudesse liderar Israel a conquistar a terra prometida. E nas últimas palavras de Josué, no final do seu livro, capítulo 23, você pode conferir isso dos versos 2 a 6, Josué, ele traz a sua última palavra a Israel antes de morrer, como uma lembrança ao povo de Israel de que Deus tinha promessas e que toda a estada e conquista de Israel na terra de Canaã estava debaixo das promessas de Deus. Então, o último sermão, a última palavra, a última mensagem do grande líder do povo de Israel era de que Deus iria expulsar os cananeus, iria usar os israelitas para isso, e que tudo isso estava debaixo da promessa da aliança de Deus. Então, quando nós olhamos assim, a maneira como o livro de Josué termina, e olhamos agora para o primeiro capítulo, o capítulo 1 do livro de Juízes, e que vemos o verso 1, e que logo o livro de Juízes começa falando sobre a morte de Josué. Isso nos mostra que há uma continuação nessa história de conquista da terra de Canaã. De que assim como começou em Josué, com todas aquelas conquistas, o livro de Juízes irá nos mostrar a continuação de como Deus irá tratar os povos de Canaã e como Deus iria usar Israel para expulsar os povos dessa terra. Como Deus iria continuar com a sua promessa. Em outras palavras, como as promessas do Senhor iriam continuar na conquista da terra de Canaã. Só que, entretanto, enquanto que Josué, ele nos apresenta essa história, toda essa história de conquista, de um ponto de vista e de uma perspectiva positiva, o livro de Juízes é o contrário. O livro de Juízes ele vai apresentando a história da conquista de Israel, mas não de uma perspectiva positiva. O livro de Juízes ele vai mostrando que a história de Israel, da conquista de Israel da terra de Canaã, não foi exatamente como nós poderíamos pensar ou como os israelitas poderiam estar pensando, de como seria a história dessa conquista. Então, os Juízes nos mostra, na verdade, uma parte da história de Israel que nós poderíamos dizer que é uma parte escura, uma parte de fato escura de tudo aquilo que estava sendo feito na história da conquista de Canaã. Em linhas gerais, nós estamos acostumados a olhar para o livro de Juízes como se fosse o livro dos heróis. Até se você, quando pequeno, fez parte de alguma igreja, possivelmente, quando você aprendeu sobre o livro de Juízes, você aprendeu que o livro dos Juízes fala sobre heróis. Homens que enfrentaram leões, homens que enfrentaram não sei quantos homens, milhares de homens, homens que derrotaram na sua fraqueza, derrotaram seus inimigos. Então, normalmente nós estamos acostumados a olhar para o livro de Juízes como se fosse a história ou contos, uma coletânea de contos de heróis. Só que nós iremos ver que, na verdade, a história que está sendo registrada no livro de Juízes não é uma história de heróis. É uma história de tragédia. O livro de Juízes registra uma história, uma sequência de tragédias na vida de Israel. E muito diferente de quando eles estavam debaixo da liderança de Josué,
e que parecia que a conquista de Canaã estava progredindo cada vez mais, poderosamente estava progredindo, o livro de Juízes parece mostrar que essa conquista está acontecendo em meio a muitos problemas na vida de Israel. Israel, ele não expulsa os seus inimigos da terra. Israel se mistura com os cananeus. Israel se mergulha em profunda escuridão espiritual, assim como os cananeus viviam, em plena decadência moral, em decadência espiritual, vivendo uma vida contra Deus, vivendo uma vida contra as promessas da aliança, em direção contrária às promessas da aliança. Se nós então podemos dizer que qual seria o resumo do livro de Juízes? Nós podemos dizer com toda certeza que o livro de Juízes não resume a história dos feitos de grandes heróis na vida de Israel, mas que o livro de Juízes, ele resume a história dos grandes feitos de Deus. O contraste aqui no livro de Juízes é a história dos homens que não são heróis, dos homens que são falhos e pecadores, em contraste com a história do Deus de Israel, que é poderoso e que Ele é que é o herói. Quem é o herói que fez Israel conquistar a terra prometida? Quem é aquele, o poderoso que fez Israel expulsar de fato os seus inimigos e conquistar a terra de Canaã? O livro de Juízes irá nos mostrar que Deus é o Senhor dessa história. E os 2 primeiros capítulos, eles irão mostrar como base como foi que começou essa história. Como foi que Deus começou essa história mostrando como os homens são pecadores, como Israel falhou em cumprir o seu dever na aliança e como Deus, ele cumpriu as suas promessas na conquista da terra de Canaã. Então, nesses 2 primeiros capítulos, nós podemos dizer que toda a história do livro de Juízes, tudo que será narrado e contado aqui, até o último capítulo, está representado aqui nos 2 primeiros capítulos de Juízes. É o resumo, o grande resumo de todo o livro. E o resumo que nós podemos dizer do capítulo 1 é que Deus é o Deus da aliança e que, mesmo que quando o seu povo ele se esquece da aliança e da sua responsabilidade, Deus ele não esquece. Deus não vai esquecer as suas promessas. Deus ele tem as suas promessas a sério na sua aliança. Vamos ver isso de 2 maneiras como o livro nos fala aqui. O capítulo 1, ele nos mostra em primeiro lugar que na aliança o Senhor considera as suas promessas. Nós podemos dividir essa seção que nós lemos, o verso 1 do capítulo 1 ao verso 5 do capítulo 2, nós podemos dividir em 2 partes. E a primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 18, é a parte exatamente que Deus vai mostrar como é que Ele considera a sua promessa feita ao seu povo. E nós já vimos que no verso 1, o livro começa com uma referência à morte de Moisés, de Josué. E a referência à morte de Josué não é simplesmente para dizer que Juízes é uma continuação do livro de Josué. Mas, na verdade, a referência à morte de Josué é como que fosse uma lembrança das últimas palavras que Josué disse a Israel em relação à conquista da terra. Ou seja, de que Deus iria cumprir as suas promessas. Que Israel poderia continuar a sua caminhada na terra de Canaã, tendo a certeza de que tudo aquilo que Josué falou com respeito às promessas de Deus iriam ser cumpridas. Tudo iria ser cumprido. Deus iria cumprir a sua promessa. E é assim como o livro de Juízes começa. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Israel vai ao Senhor entendendo que, de fato, Deus estava liderando a conquista. Se o líder anterior havia falecido, então ele vai para o Senhor e diz: e agora? Quem é que vai liderar? Quem é que vai primeiro? Quem é que vai na frente?
E aí a resposta que o Senhor vai dar aqui é exatamente para indicar que Deus ainda é o Senhor que se lembra das suas promessas. Por que nós sabemos disso? Porque o Senhor diz que quem vai liderar a conquista, quem vai à frente, é Judá. Se você conhecer um pouco da história do Antigo Testamento, você vai ver que Judá ele teve uma posição privilegiada entre os seus irmãos. Gênesis capítulo 49, verso 8 a 12, Judá ele é tido como líder, o mais guerreiro, o poderoso dos seus irmãos, fala que os seus irmãos irão estar diante dele como servos. Ou seja, quem se destaca aqui para conquistar a terra prometida, nada mais é do que a tribo que havia recebido a promessa de ser o líder, o mais poderoso e aquele que iria de fato liderar os seus irmãos. Ou seja, Deus estava com Israel. Deus cumpre as suas promessas. E nós iremos ver aqui que essa parte, essa seção, que destaca exatamente isso, que Deus está cumprindo as suas promessas, nos contam 4 pequenas histórias. São 4 pequenas histórias que nós vemos aqui, que vão cada uma delas fortalecer essa mensagem de que Deus está cumprindo as suas promessas. A primeira delas, nós vemos aqui no verso 4, é a primeira batalha de Israel, sem a liderança de Josué. A primeira conquista, de fato agora sob a liderança de Judá. E diz o verso 4, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E aí diz o verso 5, em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram. E prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. O que essa história está nos mostrando aqui? É que Israel, na sua primeira conquista, debaixo da liderança de Judá e da relembrança da promessa de Deus, vai conquistar um povo que está debaixo de um homem extremamente perverso. Adoni-Bezeque. Aqui fala que Adoni-Bezeque, ele tinha o costume de cortar os polegares das mãos, dos dedos das mãos e dos pés, e além disso ele fazia com que esses reis, que ele havia subjugado, ele colocava debaixo da mesa, e esses reis iriam pegando das migalhas que caíam da sua mesa. Mas Deus, ele toma a liderança de Israel, e aí Israel entra na terra de Adoni-Bezeque, a terra de Bezeque, e toma Adoni-Bezeque, o rei que é cruel, corta os seus polegares, os polegares das mãos, os polegares dos pés, e o matam em Jerusalém. Acaba com a vida deles. Ou seja, é uma conquista muito rápida. É de fato Israel indo, entrando, derrubando as portas, tomando o seu rei, humilhando o seu rei e conquistando a terra. E a mensagem que Israel está dando aqui ao povo de Canaã é que Israel havia chegado na terra de Canaã com a promessa de que iria conquistar aquela terra debaixo do poder e do senhorio do Senhor. Então, aquele que poderia ser conhecido como dos mais cruéis, na verdade, eles serão julgados e condenados por Deus. Adoni-Bezeque aqui, a vitória sobre Adoni-Bezeque, é uma mensagem, um sinal de que Deus iria tratar a terra de Canaã exatamente como ele tratou Adoni-Bezeque. Que não haveria misericórdia contra os cananeus. O castigo e a ira de Deus estava contra eles e Deus iria punir e usar Israel para isso. Ou seja, Israel iria conquistar a terra prometida. Deus ele cumpre as suas promessas. A segunda história nos fala sobre Hebrom. Diz o verso 10 que havia ali os 3 filhos de Anak,
Sesai, Aimã e Talmai. Talvez você não se lembre, mas se você voltar um pouquinho à história, a história de quando os espias foram espiar a terra de Canaã, 12 espias foram espiar a terra de Canaã. Inclusive Josué e Caleb eram 2 deles. E quando eles voltaram da terra de Canaã, os espias disseram, olha, não é possível entrar naquela terra. Não é possível conquistar aquela terra, porque naquela terra há gigantes. Homens grandes, fortes e muito mais poderosos do que nós. Agora, quando você vê aqui o relato do capítulo 1 de Juízes, o que acontece aqui é que Israel vai em direção a Hebrom, ele entra na cidade que era chamada Kiriat Arba, feriram a Sesai, a Aimã e a Talmai. Arba era o filho mais velho de Anak. E esses 3 aqui são os 3 filhos também de Anak. Quem era Anak? Era conhecido como o pai dos gigantes, dos Enaquins. Aqueles gigantes que a princípio eles representavam um medo para Israel, que Israel não poderia conquistar a terra prometida por causa desses gigantes. Deus ele faz Israel, sob a liderança de Judá, entrar na sua terra, conquistar a terra, matar e ferir, ferir Sesai, Aimã e Talmai, e ali conquistar a terra dos gigantes que oferecia perigo a Israel. Ou seja, rapidamente Israel conquista a terra dos gigantes. Os gigantes foram derrotados. Ninguém pode segurar o povo de Deus. Ninguém pode segurar Judá. Nem mesmo os grandes gigantes da terra de Canaã. Essa é a mensagem aqui. A terceira história fala sobre a história de uma cidade chamada Debi. Caleb, ele conquista essa cidade, mas ele conquista da seguinte maneira. Ele oferece a sua filha. Ele oferece a sua filha em casamento para aquele que conquistasse aquela cidade. E aí, a pequena história tem um desenvolvimento de que um homem extremamente corajoso, Otiniel, que nós iremos ver que ele foi o primeiro juiz em Israel, um homem extremamente corajoso, ele vai, sem qualquer vacilo, ele vai, conquista a terra, ele recebe a sua bênção, e quando ele recebe a sua bênção, ele ainda recebe da seguinte maneira, de que a sua esposa, que era a filha que tinha dado a ele, diz, olha, pai, o Senhor só me deu terra seca, me dar agora fontes de água. O que é que isso representa? É que Otiniel e a esposa, sua esposa, a filha Axa, eles representam os israelitas em comunhão e habitando na terra de Canaã, em plena bênção, não em terra seca, mas em fontes de água. Você que vê aqui um casal com coragem, com desejo de habitar na terra que Deus havia dado ao seu povo, a terra de Canaã. O prazer deles de querer ficar nessa terra era de tal maneira que eles queriam de fato morar num lugar que desse bênçãos para eles. Otiniel e Axa simbolizam a bênção do casamento, a bênção da fertilidade dentro da terra de Canaã. A terra que Deus havia prometido a Israel. Deus vai dar a sua terra ao seu povo. A última história nós vemos uma conquista, no verso 16, quando a família do sogro de Moisés recebe uma parte da terra de Canaã. Moisés havia prometido ao seu sogro isso. Lembrem-se que o sogro de Moisés o ajudou, e o ajudou não só em conselhos, mas a família dele depois ajudou a Moisés durante a peregrinação. Deu sabedoria, deu conhecimento, e aqui o que está sendo dito é que Deus recompensou aquela ajuda e deu da terra prometida, como um sinal, um lembrete de que ele não se esqueceu das suas promessas, de que ele não se esqueceu daquilo que ele havia dito. Nós devemos nos perguntar, por que tudo isso registrado aqui? Por que todas essas histórias?
Parece de fato, a primeira metade do capítulo 1 é uma sucessão de histórias que parece não haver ligação alguma. Vai, conquista a terra de um rei, humilha aquele rei, faz exatamente como ele fazia com os outros reis. O outro ele vai e conquista, ele ganha um casamento e ganha bênçãos da terra de Canaã. O outro vai e dá a terra que havia sido prometido, a terra das montanhas, a terra de Hebron, entrega a terra. O que tudo isso tem a dizer? É que o Senhor não esperou por Israel para cumprir as suas promessas. As primeiras palavras do livro, os primeiros registros que há no livro de Juízes, deixa bem clara a mensagem de que Deus não esperou Israel para cumprir aquilo que ele havia prometido. Ele foi à frente, ele entregou a terra, ele tirou um rei perverso, ele derrotou inimigos gigantes, ele expulsou cananeus, ele conquistou a terra de Canaã. Você pode ver aqui em 3 momentos desse relato que há 3 cidades que tiveram seus nomes mudados. A mudança desses nomes não foi por acaso. A mudança desses nomes foi exatamente para confirmar essa mensagem. Essa terra pertencia a Canaã, mas ela não pertence mais. Ela agora pertence a Israel. Deus entregou a terra a Israel, assim como ele prometeu. Mas isso é uma parte da história. O capítulo 1, do verso 1 até o verso 16, nos fala apenas sobre uma parte da história. Nós podemos ver que há uma mudança nessa maneira como Israel vai conquistando a terra. Quando nós olhamos para os versos 19 e 20, há uma mudança de direção. Porque dizem assim esses 2 versos: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Agora você para aqui. E continua agora. Porém, não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. O que nós podemos ver aqui é que agora o capítulo ele está pendendo para uma mudança, de que o foco agora não é mais as promessas de Deus. Não é mais Deus cumprindo as suas promessas. Deus já mostrou que ele faz isso. Mas o capítulo agora vai mostrar que Deus, ele não só se lembra das suas promessas feitas, mas ele se lembra do que ele exigiu do seu povo: fidelidade, obediência, o cumprimento da responsabilidade na aliança. Ou seja, a segunda parte do capítulo agora irá mostrar que Deus considera a nossa responsabilidade na aliança. Veja que esses versos eles vão pendendo para esse lado. Por que Judá não conseguiu conquistar? Diz aqui, o verso 19, que tinha carros de ferro. Judá não conseguiu expulsar porque tinham carros de ferro. Mas aí nós podemos nos perguntar: Deus não estava com Judá? Há poucos versículos nós vemos que Deus ele levantou e disse: é Judá que eu vou com ele. Eu vou com Judá. Judá vai à frente. Ele vai guiar vocês na conquista. E Judá foi, conquistou a terra, destruiu inimigos e rapidamente mostrou que Deus cumpre as suas promessas. Mas por que ele não conseguiu agora derrotar esses carros de ferro? Deus não podia contra carros de ferro? É só você se lembrar com o Faraó. Porque Deus ele destruiu os carros de ferro de Faraó. Deus ele acabou com Faraó. O texto está querendo nos mostrar que há um problema aqui. E o problema não está em Deus. O problema está em Israel. Aqui não trata com detalhes de mostrar por que Judá não conseguiu conquistar os povos que tinham carros de ferro. Nós não temos detalhes aqui. Mas se nós lermos os versículos posteriores, nós vamos rapidamente entender que o problema aqui de Judá e de Israel estava na sua responsabilidade da aliança de confiar nas promessas de Deus.
Judá, assim como os outros, não conseguiu expulsar os seus inimigos. Ele não conseguiu derrotar os carros de ferro porque não estava cumprindo a sua parte na aliança. Você quer uma prova disso? É só você ler a próxima história. O verso 24. Quando eles chegam numa cidade, aqui no verso 24, diz, verso 23, a casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias a um homem que saía da cidade, lhe disseram, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Quem disse que era para fazer uma aliança com os cananeus? Quem disse que era para fazer uma aliança com os cananeus? Quem disse que era para usar de misericórdia a quem Deus disse que não era para usar de misericórdia? Os israelitas, eles continuam. Eles não expulsam seus inimigos. Manassés não expulsa os seus inimigos. Efraim não expulsa os cananeus. Zebulon não expulsa os cananeus. Aser não expulsa os cananeus. Naftali não expulsa os cananeus. E por último, Dan, ele é quem é expulso. Os cananeus não permitiram Dan subir. Desceu ao vale. Por que isso? Aqui é uma demonstração clara de que Israel não estava entendendo que Deus leva a sério aquilo que ele diz com respeito à nossa responsabilidade na aliança. Deus leva a sério. Era para expulsar. Não era para arrumar uma solução intermediária. Nós não vamos expulsar, mas nós vamos dar os trabalhos forçados a eles. Eles vão trabalhar e vão ser os nossos escravos. Foi como Saul pensou. Não, eu posso pegar esses gados, eu posso pegar tudo que tem nessa terra e oferecer em sacrifício a Deus. Mas não foi isso que Deus disse. Era para destruir. Era para acabar. Não era para fazer aliança com os cananeus. O próprio Deus lembra a Israel disso. Quando no capítulo 2, diz no verso 1, do Egito eu fiz subir e vos trouxe a terra, que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizeste? Israel não seguiu as instruções divinas. Recebeu uma dura notícia. A resposta para a sua obediência, desobediência descarada, é de que Deus não iria expulsar os inimigos. Os inimigos iriam ser como varas cutucando Israel, como juízo de Deus, porque Israel não havia cumprido a sua parte na aliança. Lembrem-se da aliança. Há 2 mandamentos resumidos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Não é amarás o teu próximo. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não é que Deus precisava da responsabilidade de Israel. Nós já vimos que Deus, sem Israel, ele foi e cumpriu a sua promessa. Ele mostrou que ele está ali para cumprir a sua promessa. E Deus não depende de nós para cumprir as suas promessas. Deus vai à frente e faz. Isaías 48,
Verso 8 diz: Tu nem ouvistes, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Deus sabe quem somos. Deus sabe que nós não vamos cumprir a risca a nossa obrigação. Deus sabe disso. Deus nunca colocou as suas promessas numa condição de que Ele só vai cumprir as suas promessas se nós cumprirmos a nossa palavra. Deus nunca fez isso. Ele diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Deus sabe que Ele faz tudo conforme a sua promessa, pelo seu nome, não pelo nosso nome. Nunca foi surpresa para Deus que nós somos incapazes de cumprir a nossa parte na aliança. Isso nunca foi surpresa. Mas por que então tudo isso? Mas porque Deus fez questão de mostrar isso. Porque Deus fez questão de mostrar a derrota de Israel. Porque não cumpriu a sua parte na aliança. É para nos ensinar que Deus ele considera assim o nosso amor, a nossa fidelidade a Ele. Que Ele quer, Ele deseja que nós o amemos, que nós o desejemos, que nós queiramos ser salvos por Ele. Deus quer lembrar ao seu povo, isso não tem nada a ver com conquistar a salvação. Não tem nada a ver com Deus esperar de nós a nossa responsabilidade para que possa conceder a salvação. Mas o que Deus quer ao nos lembrar da nossa responsabilidade na aliança é que Ele quer que nós recebamos as bênçãos dessa aliança. É do desejo de Deus que a sua igreja, o seu povo, você receba as promessas que Ele tem na aliança. Por isso Ele lembra você a sua responsabilidade. É para deixar bem claro que a nossa responsabilidade não é a base, a garantia de permanecer em aliança, mas é a graça de Deus. A nossa responsabilidade mostra o quanto nós amamos a Deus e desejamos as suas promessas. Por isso Deus lembra a sua igreja que ela é responsável pela sua parte na aliança. Deus nunca fez com o seu povo de Israel uma aliança de obras. Deus fez uma aliança de graça. Deus chamou Abraão numa aliança de graça. Deus conduziu Israel no Egito numa aliança de graça. Deus conduziu Israel no deserto, livrando Israel e colocando na terra prometida numa aliança de graça. Você pode ver isso a cada página que você passa. Cada página, você na primeira já poderia ter dito, Deus poderia ter desistido aqui de Israel. Deus poderia ter deixado Israel aqui. Mas Deus não fez isso. Deus não fez. E Deus não está mostrando isso aqui para dizer que Ele acabou com a sua aliança com Israel. Mas para mostrar que Deus quer que nós amemos essa aliança. A aliança que Deus tem conosco é baseada nas suas promessas, é uma aliança de graça. Por isso nós dizemos claramente que essa é a mesma aliança que nos é anunciada no Evangelho. Porque o Evangelho, a mensagem de que o Filho de Deus, Ele veio a este mundo, Ele adquiriu a forma humana, de que Ele sofreu nas mãos dos homens, Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele foi sepultado. A mensagem desse Evangelho é que Deus cumpre sim as suas promessas e Ele não abre mão de cumpri-las. Ele vai cumprir. E a outra parte do Evangelho é de que Deus ele olha para nós como pessoas que estão vendo o Evangelho, ouvindo a mensagem do Evangelho e estão respondendo às promessas desse Evangelho com fé. Estão declarando diante de todos que creem, que confiam nas promessas de Deus, de que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa responsabilidade. Confiar em Deus, acreditar nas suas promessas, coisas que Israel não fez aqui. Por isso Paulo ele diz que a nossa aliança com Deus
É Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós recebemos uma mensagem de reconciliação e nós devolvemos essa mensagem de reconciliação, confiando nas promessas de Deus. Eu quero terminar a mensagem destacando duas coisas aqui nesse capítulo 1. Talvez você tenha observado que, como eu falei, há uma mudança de nomes de cidades aqui nesse capítulo 1. E duas mudanças que acontecem aqui são mudanças significativas, no sentido de mostrar, de resumir muito bem o que está acontecendo nesse capítulo 1 aqui. Você pode ver no verso 17 que há uma cidade que recebe o nome de Hormá. Essa cidade, essa palavra Hormá, significa em hebraico destruição, consagração. Se nós pudermos resumir o significado dessa palavra, da maneira como ela acontece, é de que no âmbito de guerra, de conquista, e que Israel está avançando para conquistar a terra de Canaã, Deus ele entra com Israel para destruir Canaã. E assim, com a destruição de Canaã, a terra de Canaã seria consagrada a Deus. Deus ele merecia toda a honra e toda a glória daquilo que estava sendo feito na terra de Canaã. Era uma consagração. A entrada de Israel, a destruição dos inimigos, era na verdade uma consagração a Deus da terra de Canaã, a terra prometida. Israel consagrando ao Senhor. E se você vê, essa palavra é o que resume aquilo que está do verso 1 ao verso 17. Ou seja, Deus cumprindo as suas promessas a Israel. Hormá representa o sucesso que é dado por Deus como resultado da obediência, da disposição de ir conquistar a terra de Canaã. Hormá representa as consequências daquele que obedece a Deus e que tem uma vida de sucesso. Aquele que de fato confia na mensagem de Deus e nas suas promessas, e que passa a viver essa vida com uma vida de sucesso. Como foi que Judá conseguiu ter sucesso na conquista da terra de Canaã? Como é que Judá, sendo líder, conseguiu pegar a terra, conquistar, derrotar os gigantes? Como foi que foi isso? É porque acreditou nas promessas de Deus. É porque confiou e simplesmente foi, obedeceu. É uma obediência por fé. Deus disse, Judá foi. Para onde Deus dizia para ir, Judá ia. E era bem sucedido. A obediência, o grande sucesso da nossa vida. A segunda palavra que nós devemos observar aqui é a palavra do último versículo, capítulo 2, verso 5. Você também lá observa que há uma mudança do nome da cidade. Diz assim: daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Por que Boquim? A palavra Boquim no hebraico quer dizer aqueles que pranteiam, aqueles que choram. Boquim aqui representa fracasso. Representa a consequência de uma desobediência às promessas de Deus, de não confiar, de não ter fé. De fato, Boquim está mostrando que o resultado daquele que vive uma vida sem confiar nas promessas de Deus é o fracasso, é o choro. A vida daqueles que não conhecem as promessas e não confiam nas promessas de Deus é viver uma vida chorando. É exatamente isso que essa palavra representa. É o choro da desobediência. E por isso nós muitas vezes estamos sofrendo e chorando. Não é porque simplesmente Deus está nos provando. Mas é porque talvez nós estamos sendo como Israel. Nós estamos parcialmente confiando nas promessas de Deus. Nós dizemos que confiamos nas promessas de Deus, mas quando nós vamos para a vida, quando nós vamos para a conquista, nós paramos
nos primeiros carros, nos carros de ferro, nós tememos, nós desconfiamos, nós titubeamos e nós não conseguimos ir em frente. Não é porque nós não somos santos, fiéis, mas porque nós não confiamos na promessa de Deus, de que Deus está com o seu povo. E o resultado daqueles que não confiam nas promessas de Deus é aquilo que nos é apresentado no Evangelho. Aqueles que confiam nas promessas de Deus no Evangelho, eles de fato receberão a terra. De fato eles conseguirão destruir, eles irão entrar, eles irão derrotar os seus inimigos, irão destruir a terra de tal maneira que eles irão consagrar a Deus a terra, uma oferta a Deus. A sua vida será uma vida de luta no Evangelho, mas uma vida de oferta e de consagração a Deus. Quando a igreja está avançando e derrotando os seus inimigos, está oferecendo a Deus uma vida de gratidão. Mas o Evangelho também nos diz que aqueles que não confiam nas promessas de Deus, na pessoa do seu Filho, eles irão chorar. Mas eles não irão chorar em Boquim. Eles não irão passar um tempo chorando e lamentando em Boquim. Mas eles irão chorar por toda a eternidade. Porque não confiaram nas promessas de Deus. Não atenderam à voz do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho que nós devemos ouvir e a ela nós devemos responder. Confiar nas promessas de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que somente no seu nome nós seremos salvos. Amém.